Olá, exploradores de mistérios! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos embarcar numa jornada ao continente mais isolado, frio e enigmático do nosso planeta, a Antártida. Um deserto de gelo que cobre 14 milhões de quilômetros quadrados, escondendo segredos milenares sob as suas camadas congeladas. Cientistas e aventureiros têm desvendado lentamente os seus mistérios, e algumas das descobertas são tão estranhas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Preparados para desvendar o que o gelo esconde? Então, peguem no vosso casaco mais quente, porque vamos explorar as 15 descobertas mais misteriosas já feitas na Antártida. A nossa primeira descoberta leva-nos a um cenário digno de um filme de terror. Imaginem uma cascata de 5 andares que jorra de uma fenda num glaciar, não com água, mas com um líquido vermelho sangue, manchando o gelo branco. São as Cataratas de Sangue. Descobertas em 1911, durante muito tempo pensou-se que a cor vinha de algas vermelhas, mas a verdade é ainda mais fascinante. A água vem de um lago subglacial super salgado, rico em ferro, que ficou isolado do mundo há milhões de anos. Quando essa água finalmente entra em contato com o oxigênio, o ferro oxida, ou seja, enferruja, criando essa cor vermelha intensa. É como se o glaciar estivesse a sangrar história. Agora, vamos mergulhar fundo, bem abaixo da superfície gelada. Em 2017, cientistas que perfuravam a plataforma de gelo Larsen C, a mais de 800 metros de profundidade, num ambiente de escuridão total e frio extremo, encontraram algo que não deveria estar lá. Vida. Não estamos falando de micróbios, mas sim de pequenas criaturas semelhantes a esponjas e outros seres marinhos sésseis, agarrados a uma rocha. Como é que eles sobrevivem ali, a centenas de quilômetros da fonte de alimento mais próxima, o mar aberto? É um mistério que desafia tudo o que sabemos sobre as condições necessárias para a vida e sugere que ecossistemas inteiros podem existir nestes ambientes extremos. E que tal um esqueleto de um monstro marinho pré-histórico? Em 1986, uma equipa de exploradores argentinos encontrou os restos fossilizados de um plesiosauro, um réptil marinho gigante que viveu na era dos dinossauros. Mas este não era um fóssil qualquer. Era um dos espécimes mais completos já descobertos, com quase 12 metros de comprimento. A descoberta provou que, há 70 milhões de anos, a Antártida não era um deserto gelado, mas sim um ambiente mais quente, com um oceano repleto de vida. Imaginar estas criaturas gigantes nadando onde hoje existe apenas gelo é simplesmente incrível. O nosso próximo mistério é um pouco mais recente e muito mais estranho. Estamos falando de fósseis de marsupiais. Sim, como cangurus e coalas. Fósseis de animais parentes dos marsupiais australianos modernos foram encontrados na ilha Seymour. Isto levanta uma questão intrigante. Como é que eles chegaram à Antártida? A teoria mais aceita é que, há milhões de anos, a Austrália, a Antártida e a América do Sul estavam ligadas num supercontinente chamado Gondwana. Estes animais teriam migrado através de pontes de terra que já não existem, numa jornada épica que hoje seria impossível. Continuando a nossa viagem no tempo, vamos para algo ainda mais antigo. Em 2015, cientistas da NASA encontraram um meteorito na Antártida que continha um pedaço de Marte. Mas não era um pedaço qualquer. Dentro dele, encontraram bolhas de gás que correspondiam perfeitamente à atmosfera marciana. E o mais impressionante, o meteorito tinha cerca de 4,5 mil milhões de anos, o que significa que se formou nos primórdios do nosso sistema solar. A Antártida, com o seu ambiente estéril e preservador, funciona como um verdadeiro caçador de tesouros cósmicos, guardando para nós mensagens de outros mundos. E por falar em mensagens, que tal uma mensagem deixada por exploradores há mais de um século? Em 2013, foi encontrada uma caixa de negativos fotográficos perfeitamente preservada numa das cabanas da expedição de Robert Falcon Scott, que tentou chegar ao Polo Sul em 1912. As fotos, tiradas por um membro da expedição que se perdeu, mostram imagens fantasmagóricas da paisagem antártica de há mais de 100 anos. É um vislumbre comovente do passado, uma cápsula do tempo congelada que nos conecta diretamente com a era heróica da exploração polar. A nossa sétima descoberta parece algo saído de um livro de Júlio Verne. Trata-se do Lago Vostok, um dos maiores lagos subglaciais do mundo,
enterrado sob quase 4 quilômetros de gelo. É um mundo isolado há pelo menos 15 milhões de anos. Durante décadas, os cientistas debateram se deveriam perfurar o gelo para alcançá-lo, com medo de contaminar um ecossistema potencialmente único. Finalmente, em 2012, uma equipe russa conseguiu chegar à superfície do lago. As amostras de água revelaram um DNA completamente desconhecido para a ciência, sugerindo a existência de formas de vida que evoluíram em total isolamento. Tal isolamento. Que criaturas fantásticas poderão viver nestas águas escuras e profundas? Agora, algo verdadeiramente colossal. Em 2006, imagens de satélite revelaram uma anomalia gravitacional massiva sob o gelo na região da Terra de Wilkes. É uma estrutura circular com cerca de 500 quilômetros de diâmetro. O que é? A teoria principal é que se trata de uma gigantesca cratera de impacto, talvez de um asteroide 2 vezes maior que aquele que extinguiu os dinossauros. Se for verdade, este impacto pode ter sido responsável pela extinção do Permiano-Triássico, o maior evento de extinção em massa da história da Terra. A cratera está lá, escondida sob o gelo, um lembrete silencioso de um cataclismo cósmico. Nem todos os mistérios são antigos. Em 2014, os cientistas ficaram perplexos ao detectar sons estranhos vindos das profundezas do Oceano Antártico. Era um som de baixa frequência, uma espécie de quack biológico, que ficou conhecido como bioduck. Durante anos, a sua origem foi um mistério. Finalmente, descobriram que o som era produzido pela baleia mink antártica. Mas por que fazem este som? E o que significa? Ainda é um enigma. É a linguagem secreta do Oceano Profundo, que ainda estamos a começar a decifrar. Voltando às profundezas do gelo. Que tal encontrar uma floresta tropical? Parece impossível, mas em 2020 uma equipe de investigação perfurou o fundo do mar perto do glaciar Pine Island e encontrou algo espantoso: solo de floresta fossilizado, com pólen, esporos e raízes de plantas de há 90 milhões de anos. Esta descoberta prova que, durante o período Cretáceo, a costa da Antártida Ocidental era um pântano de floresta temperada, semelhante às florestas da Nova Zelândia hoje. A temperatura média anual era de cerca de 12 graus Celsius. É uma mudança climática em escala geológica, uma prova de como o nosso planeta pode transformar-se drasticamente. E se lhe dissermos que foram encontradas pirâmides na Antártida? Bem, não exatamente. Imagens de satélite e fotografias de montanhas com formas estranhamente simétricas, semelhantes a pirâmides, alimentaram inúmeras teorias da conspiração sobre civilizações antigas. A verdade, no entanto, é um fenômeno geológico conhecido como nunatak, ou pico piramidal. São picos de montanhas que sobressaem dos mantos de gelo, esculpidos pela erosão glacial em várias faces, o que lhes confere essa aparência piramidal. Não são obra de extraterrestres, mas sim da impressionante arte da natureza. Outra descoberta intrigante foi um conjunto de 3 crânios alongados, encontrados na região de Lapai. A sua forma peculiar, semelhante a crânios encontrados no Peru e no Egito, levou a especulações sobre antigas práticas de modificação craniana, ou até mesmo espécies humanas desconhecidas. Embora a autenticidade e a origem exata destes crânios ainda sejam debatidas por muitos, eles adicionam mais uma camada de mistério à história humana e às possíveis conexões antigas entre continentes distantes. A investigação continua, e quem sabe que segredos estes crânios ainda podem revelar. E que tal um buraco gigante que aparece e desaparece no meio do gelo marinho? Conhecido como Polínia de Maud Rise, este buraco, por vezes do tamanho de Portugal, abriu-se misteriosamente no meio do inverno antártico, em 2016 e 2017, décadas depois da sua última aparição na década de 1970. Por que é que ele se forma? Os cientistas acreditam que é o resultado de uma combinação complexa de correntes oceânicas e ventos que trazem água mais quente e salgada do fundo para a superfície, derretendo o gelo. É um fenômeno natural, mas a sua aparição intermitente e o seu tamanho imenso continuam a ser um quebra-cabeças. A nossa penúltima descoberta é microscópica, mas com implicações gigantescas. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água. Estes seres microscópicos são os animais mais resistentes que conhecemos. Podem sobreviver a temperaturas próximas do zero absoluto, à ebulição, a doses letais de radiação e até ao vácuo do espaço. Em 2016,
cientistas reanimaram tardígrados que estiveram congelados em musgo na Antártida por mais de 30 anos. Eles não só acordaram, como também se reproduziram. A sua capacidade de sobrevivência extrema levanta questões sobre os limites da vida e a possibilidade de ela existir em outros planetas. Finalmente, a nossa última e talvez mais poética descoberta: os diamantes de poeira estelar. A Antártida é o melhor lugar do mundo para encontrar micrometeoritos. Todos os anos, milhares de toneladas de poeira cósmica caem sobre a Terra. Mas na paisagem branca e imaculada da Antártida, estes pequenos grãos escuros são mais fáceis de encontrar. Alguns destes grãos são poeira de estrelas que existiram antes do nosso Sol, contendo minúsculos diamantes formados nas explosões de supernovas há milhares de milhões de anos. Ao tocar num destes grãos, está literalmente a tocar nos restos de uma estrela morta. Da vida em lugares impossíveis a ecos de catástrofes cósmicas, a Antártida é um continente que nos desafia e nos fascina. Cada nova descoberta apenas abre a porta para mais perguntas. O que mais estará escondido sob quilômetros de gelo? Que outros segredos do passado e do futuro do nosso planeta estão à espera de serem revelados? Uma coisa é certa: a Antártida continuará a ser a última fronteira misteriosa da Terra. Muito obrigado por terem assistido e embarcado nesta aventura gelada conosco. Se gostaram do vídeo e querem explorar mais mistérios do nosso mundo, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Até a próxima exploração.